Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos corrigir a prova da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná, a específica de Física. Neste ano, o formulário deu as caras na segunda fase e, como você pode observar, várias das fórmulas que estão aí foram utilizadas. Então, vamos começar. Questão 1. O gráfico ao lado apresenta o comportamento da energia cinética em função do tempo para um objeto que se move em linha reta quando visto por um sistema inercial. Sabe-se que o objeto tem massa m igual a 6 kg. Levando em consideração os dados apresentados, determine. Item A. O trabalho total realizado sobre o objeto entre os instantes t igual a 10 e t igual a 60 segundos. Muito bem, se a gente olhar aqui no nosso formulário, nós vamos ver esta fórmula aqui, que o trabalho representado por W nada mais é do que a variação da energia cinética. E quando a gente pensa em variação da energia cinética, a gente pensa em energia cinética final menos energia cinética inicial. Em outras palavras, o que a gente vai ter que determinar aqui é a energia cinética no instante t igual a 60 e a energia cinética no instante t igual a 10. Energia cinética final, ou seja, no instante t igual a 60 segundos, é zero, como você pode observar. Já a energia cinética inicial, no instante t igual a 10 segundos, é 2 joules. Então, o trabalho vai ser o quê? Vai ser 0 joules, energia cinética final, menos 2 joules, energia cinética inicial. 0 menos 2 dá menos 2 joules. Então, o trabalho total realizado sobre o objeto entre os instantes pedidos é de menos 2 joules. Item B. O módulo da velocidade do objeto no instante t igual a 45 segundos. Vamos ampliar esse gráfico novamente. Se a gente observar, a energia cinética no instante t igual a 40 segundos é de 4 joules. Já no caso de 50 segundos, a energia cinética é de 2 joules. Se a gente pensar bem, no instante 45 segundos, teremos o ponto médio, ou seja, entre 2 e 4 joules, mais especificamente 3 joules. Então, a energia cinética nesse instante, t igual a 45 segundos, é 3 joules. E lembrando aqui pelo formulário, energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, vamos usar essa relação. A energia cinética, 3 joules, é igual à massa do corpo, que o enunciado nos deu, 6 kg, vezes a velocidade ao quadrado, e é isso que a gente quer saber, a velocidade, sobre 2. O 2 vai passar multiplicando, então a gente vai ter 6 igual a 6 vezes velocidade ao quadrado. O 6 corta com o 6, então vai ficar que velocidade ao quadrado é igual a 1. E tirando a raiz dos dois lados, determinamos que o módulo da velocidade do objeto, nesse instante aí de 45 segundos, é de 1 metro por segundo. Item B, resolvido. Questão 2. Uma prancha PQ apoiada sobre o suporte A, está em equilíbrio estático quando vista por um observador inercial. Ela está sujeita à ação de forças produzidas por alguns agentes, conforme mostra a figura ao lado. No ponto B, um objeto de massa m igual a 1 kg é preso por um cabo inextensível e de massa desprezível, ficando suspenso sob a ação gravitacional. Para manter a prancha em equilíbrio na posição horizontal, no ponto C, age uma mola de constante de mola K igual a 60 newtons por metro, também de massa desprezível. O peso da prancha PQ pode ser desprezado em comparação com as forças produzidas pelos outros agentes atuando sobre ela. Para efeito de cálculo, se necessário, use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado para o valor do módulo da aceleração gravitacional no local, suposta constante. Item A. A mola agindo no ponto C está esticada por um comprimento ΔL. Determine ΔL supondo que a lei de Hooke seja válida nesse caso. Vamos ampliar a figura aqui. No lado P da prancha, a gente tem uma força FB que está atuando a 3 metros do ponto de apoio, devido àquele peso de 1 kg que está preso ali. No lado direito, no lado Q da prancha, temos uma força FC que existe devido à deformação da mola. É como se essa mola estivesse sendo puxada. E ela está esticada em um comprimento ΔL. E é isso que a gente precisa determinar. Se a gente lembrar da segunda lei de Newton ou olhar no formulário, força resultante é o produto da massa pela aceleração. E outra coisa importante aqui é a lei de Hooke, que a força elástica é dada pelo produto K, que é a constante elástica, vezes ΔL, que é a deformação da mola. Além disso, é importante lembrar aqui do momento linear,
que o momento linear é dado por F, que é a força, vezes D, que é a distância em relação ao ponto de equilíbrio, vezes o seno de θ, que a gente não vai se preocupar aqui nesse momento, porque as forças são perpendiculares em relação à prancha. Então vamos lá, utilizando aqui a equação do momento linear, o momento da força B vai ser o quê? Vai ser a força no ponto B, que é massa vezes aceleração, a massa de 1 kg daquele bloco que está preso, vezes a aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a distância em relação ao ponto A, que é o ponto de equilíbrio, 3 metros. 1 vezes 10 vezes 3 dá 30 Nm. E esse é o momento linear do ponto B. Vamos ver agora o momento linear no ponto C. O que vai acontecer? A força elástica no ponto C vai ser o K, que é a constante da mola, 60 newtons por metro, vezes o ΔL, que nada mais é do que a deformação da mola, vezes a distância em relação ao ponto de equilíbrio, que é 5 metros se você olhar no desenho. Metro com metro simplifica, e 60 vezes 5 dá 300 newtons. Então 300 newtons vezes ΔL é o momento linear ali no ponto C. Como a prancha está em equilíbrio, o momento linear do ponto B é igual ao momento linear do ponto C. Basta a gente igualar as duas coisas que a gente encontrou, que a gente chega lá. 0 cancela com 0, Newton cancela com Newton e vai sobrar o quê? 3 metros igual a 30 vezes ΔL. Passando 30 dividindo, ΔL vale 3 sobre 30 metros, que dá 0,1 metros. E essa é a deformação da mola ΔL. Item B. O suporte em A exerce uma força de módulo F sobre a prancha. Determine F. A gente viu que temos duas forças, FB e FC, agindo nos pontos B e C dessa prancha aí. Só que o que acontece? No ponto A, existe uma força normal que está equilibrando essas forças que apontam para baixo. E essa força normal vai ser justamente a soma da força do ponto B com a força do ponto C. A força do ponto B é a força peso, devido àquele peso de 1 kg que está preso ali no ponto B. Já a força do ponto C é a força elástica que ocorre devido à deformação da mola. Então, se a gente somar essas duas forças, teremos a força normal, que é a força que o suporte A exerce. Então, a força normal que estamos procurando vai ser o quê? Vai ser a massa, que é 1 kg, falando da força B, vezes a aceleração gravitacional, 10 metros por segundo ao quadrado, mais a força elástica que está do lado direito, no lado ali do ponto C, que vai ser a constante da mola, 60 newtons por metro, vezes a deformação da mola, que a gente calculou no item A, 0,1 metros. 10 vezes 1 dá 10 e 60 vezes 0,1 dá 6. A força normal que a gente procura, portanto, vale 10 mais 6, 16 newtons. E essa é a resposta desse item. Questão 3. A dilatação térmica linear sofrida por um objeto em forma de barra feito de um dado material foi investigada por um estudante que mediu o comprimento L da barra em função da sua temperatura T. Os dados foram dispostos no gráfico apresentado ao lado. Com base nos dados obtidos nesse gráfico, determine o comprimento final LF de uma barra feita do mesmo material que a barra utilizada para a obtenção do gráfico acima, tendo o comprimento L0 igual a 3 metros em T0 igual a 20 graus Celsius, após sofrer uma variação de temperatura, de modo que sua temperatura final seja TF igual a 70 graus Celsius. Vamos olhar esse gráfico com atenção aqui, mas antes vamos ver o formulário. O formulário afirma para nós que o comprimento L de um determinado objeto é dado por L0, que é o seu comprimento inicial, vezes 1 mais alfa, e alfa é o coeficiente de dilatação por grau Celsius, vezes a variação de temperatura. E é essa fórmula que a gente pode utilizar aqui. Lembrando que essa questão especificamente dava até para resolver sem usar essa fórmula diretamente. Mas vamos lá. Veja, para que a gente consiga determinar o comprimento final dessa barra, a gente precisa achar o alfa, que é o coeficiente de dilatação por grau Celsius. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos olhar o gráfico. De 10 para 110 graus, a gente teve uma variação de 100 graus Celsius, certo? E de 1 para 1,02 metros, a gente teve uma variação de 0,02 metros. Agora veja comigo, o alfa mede a variação do comprimento caso a gente aumente 1 grau a temperatura. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o comprimento total, a variação total do comprimento, e dividir pela variação total da temperatura. Isso vai dar 0,02 sobre 100. Vamos deixar assim mesmo que nas contas posteriores a gente simplifica.
que vai acontecer então? O comprimento final, L, que a gente vai chamar aqui, vai ser o quê? O comprimento inicial, L0, que a gente sabe que é 3 metros, que multiplica 1 mais alfa, e alfa é 0,02 sobre 100, vezes 50. E a variação de temperatura é 50. Isso é bem fácil de perceber. Se temperatura inicial é 20 e final é 70, a variação aí, a diferença é de 50 graus Celsius. 50 com 100 simplifica, fica 2 no denominador. E aí o que vai acontecer? Vai ficar 3 que multiplica 1 mais 0,02 divididos por 2 fica 0,01. Então o 3 vai multiplicar 1,01, certo? Fazendo essa multiplicação, 3,03 metros. E esse é o comprimento final dessa barra aí que o estudante estava analisando, 3,03 metros. Questão 3, resolvida. Questão 4. O gráfico ao lado apresenta o comportamento do índice de refração n de um dado material em função do comprimento de onda lambda da radiação que se propaga por ele, para uma certa faixa de comprimentos de onda. Com base nesse gráfico, determine a frequência f da radiação de comprimento de onda lambda igual a 500 nanômetros. Ok, para essa questão a gente vai ter que olhar duas fórmulas. M igual a C sobre V, ou seja, o coeficiente de refração é dado por C, que é a constante, a velocidade da luz no vácuo, sobre V, que é a velocidade da luz no meio em questão. E também a clássica fórmula V igual a lambda F, que a velocidade da onda é dado pelo produto do comprimento da onda lambda vezes F, que é a frequência. Olhando o gráfico aqui, a gente percebe que no comprimento de onda 500 nanômetros, temos o n, ou seja, o índice de refração igual a 3. E como a gente viu, n igual a c sobre v. Então como que vai ficar isso aqui? O n é 3, certo? E o c, que é a velocidade da luz no vácuo, que é a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo, é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Isso tinha que lembrar. Bom, o que a gente precisa saber aqui no início é a velocidade da onda, certo? Então o que a gente vai fazer? O V está dividindo, passa multiplicando, então vai ficar dessa forma. E a gente tem 3 multiplicando dos dois lados. Ou seja, o que vai sobrar é que a velocidade da onda, nesse caso aí, nesse meio, vai ser de 10 na 8 metros por segundo. Isso vai ser interessante por quê? Porque a gente quer saber a frequência da onda. E a gente sabe a velocidade e o comprimento. Então vamos usar essa segunda relação aqui. A velocidade da onda, 10 na 8 metros por segundo, é igual ao comprimento da onda, 500 nanômetros, vezes a frequência f, que eu não sei e quero saber. Metro corta com metro e atenção, esse n de nano quer dizer 10 elevado a menos 9. Muita atenção quanto a isso. Então o que eu fiz aqui? 500 eu transformei em 5 vezes 10 ao quadrado, 5 vezes 100, certo? Por quê? Para que a gente possa visualizar melhor e juntar potências de mesma base, porque a gente tem um 10 elevado a menos 9 agora na conta. Então o que a gente pode fazer? 10 na 8 sobre segundo é a mesma coisa que 10 na 8 Hz. O inverso de segundo é Hertz, que é a unidade de frequência que a gente mede as ondas. E 10 na 2 vezes 10 na menos 9, o que a gente faz? Quando a gente multiplica potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Somando 2 com menos 9 dá menos 7, vezes a frequência f. A gente quer saber a frequência, então a gente pode passar todo o resto que está multiplicando, 5 vezes 10 elevado a menos 7, dividindo. Então a frequência vai ficar como? Vai ficar 10 na 8 Hz dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 7. Ali no numerador eu vou fazer uma malandragem, eu vou escrever 10 vezes 10 elevado a 7. Por quê? Porque é a mesma coisa que 10 oitava e porque a gente pode simplificar. Veja só, 10 sobre 5 dá 2, certo? E 10 na 7 divididos por 10 a menos 7, tem que lembrar da outra regrinha de potências, que quando a gente divide potências de mesma base, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. 7 menos ou menos 7 vai dar 7 mais 7, que é 14. Então, a frequência da onda que a gente estava procurando é essa. A frequência f é igual a 2 vezes 10 na 14 Hz. E a questão está resolvida. Questão 5. Um objeto de massa m está deslizando sobre uma superfície horizontal, sendo puxado por um agente que produz uma força F, também horizontal, de módulo F constante, como mostra a figura ao lado. O bloco tem uma aceleração A constante, de módulo A, há atrito entre o bloco e a superfície, e o coeficiente de atrito cinético vale μc. O movimento é analisado por um observador inercial. O módulo da aceleração gravitacional no local vale g.
Considerando as informações acima, obtenha uma expressão algébrica para o coeficiente de atrito cinético μc, em termos das grandezas apresentadas. Veja, a questão não deu nenhum valor para a gente, então a gente só vai ter que se preocupar com letras e deixar o μc, que é o atrito, o coeficiente de atrito cinético, isolado. Então a nossa ideia é o quê? É fazer alguma modelagem aí, de modo que o coeficiente de atrito cinético seja igual a alguma coisa. E é essa alguma coisa que a gente vai calcular agora. Para isso é válido lembrar o seguinte, que a força resultante é o produto da massa pela aceleração, e que a força de atrito cinético é o coeficiente de atrito cinético, μc, vezes n, e n é a força normal. Veja bem, nesse caso aqui a gente tem aceleração, e se a gente tem aceleração, a gente tem uma certa força que está sendo exercida aí nesse bloco. Porém, contrário ao movimento, a gente tem a força de atrito, é uma força que está contrária a esse movimento. Além do mais, temos a força-peso, afinal de contas o bloco tem uma certa massa m, mas como está numa superfície, a gente tem também a reação, de acordo com a terceira lei de Newton, a força normal, que é uma força de mesmo módulo da força-peso. E essas duas forças se anulam. Então a gente vai ter que se preocupar apenas com a força F e com a força de atrito Φ. Vamos lá, força resultante é massa vezes aceleração. E a força de atrito é o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Muito bem. A normal, como a gente sabe e como estamos lidando com um plano sem inclinação, é dado pelo produto da massa vezes a gravidade. É igual à força-peso. E a força resultante vai ser o quê? Vai ser a força F menos a força de atrito que está dificultando a movimentação aí desse bloquinho. Só que o que acontece? Força resultante é o quê? É massa vezes aceleração. E isso é igual à força F menos a força de atrito. Só que a força de atrito é o coeficiente de atrito μc vezes a força normal. E a força normal a gente pode substituir aqui como massa vezes gravidade. E qual que era o nosso objetivo? Nosso objetivo era apenas encontrar o coeficiente de atrito cinético. Então, a partir de agora, o nosso objetivo é apenas fazer continhas e isolar esse μc. Vamos lá então. Primeira coisa, temos uma parcela ali que está negativa, que é todo aquele menos μc vezes m vezes g. A gente vai passar para o outro lado somando. E ao mesmo tempo, eu vou passar aquele massa vezes aceleração que está positivo, passar ele negativo do lado direito da equação. Vai ficar assim. μc vezes m vezes g é igual a F menos m vezes a. Como a gente quer isolar o coeficiente de atrito cinético, eu vou passar aquele massa vezes gravidade que está multiplicando, dividindo. E vai ficar assim, que o coeficiente de atrito cinético vale F menos m vezes a sobre m vezes g. Não tem nenhuma simplificação que a gente possa fazer. E você percebe que o coeficiente de atrito está dado de acordo com as grandezas que o enunciado forneceu para a gente. F, m, a e g. Questão 5, resolvida. Questão 6. Um aquecedor elétrico de potência constante P igual a 2100 watts foi utilizado para transferir energia para uma massa de água na forma de gelo, de valor M igual a 200 gramas, cuja temperatura inicial era T0 igual a 0 graus Celsius. Essa massa de gelo está colocada num recipiente de capacidade térmica desprezível e, por hipótese, toda a energia fornecida pelo aquecedor foi transferida sem perdas para o gelo. Os calores específicos de gelo e de água líquida são C de gelo igual a 0,5 caloria por grama grau Celsius e C de água igual a 1 caloria por grama grau Celsius, e podem ser supostos constantes na faixa de temperatura considerada. Além disso, os calores de fusão do gelo e ebulição da água são L fusão igual a 80 calorias por grama e L ebulição 540 calorias por grama. Sabe-se que o aquecedor forneceu uma energia total de valor Q igual a 84 kJ. Se necessário, use a conversão 1 caloria igual a 4,2 joules. O sistema está ao nível do mar, sujeito à pressão atmosférica usual de 1 atmosfera e onde a água evapora a 100 graus Celsius e solidifica a 0 graus Celsius. Item A. Determine a temperatura final TF da massa de água após a transferência de energia. Beleza, aqui a gente precisa lembrar de duas coisas que estão no formulário. Que macete e que moleza. Como assim? O calor específico e o calor latente. O calor específico que vai ocorrer aí, que é a energia transferida quando a substância está aquecendo, e o calor latente, que é a energia térmica transferida quando a substância não está aumentando de temperatura, mas está mudando o estado físico. Então o que vai acontecer aqui? A gente sabe que o aquecedor forneceu 84.000 joules. Só que, se você observar bem,
todos os coeficientes de calor específico que foram dados para nós foi em relação a calorias, e a gente tem energia em joule. Então nada mais justo do que a gente converter esses 84.000 joules, certo? Já que são 84 quilojoules, e lembrando que quilo é 1000, converter então toda essa energia em caloria. E para isso a gente vê aquela relação, que 1 caloria vale 4,2 joules. Dividindo esses 84.000 joules por 4,2, a gente chega em 20.000 calorias. Ou seja, o aquecedor forneceu 20.000 calorias. E é com esse valor que a gente vai trabalhar. Primeiramente, a água de 200 gramas está na forma de gelo, a temperatura de 0 graus Celsius. Só que veja, de 0 graus em diante vai acontecer a fusão. Então, primeiramente, vai haver a mudança de estado físico da água, de sólido para líquido, vai acontecer a fusão. Então, primeiro a gente vai usar aqui o quimolesa, o calor latente. A quantidade de energia que eu vou chamar aqui de Q1, que vai ser usado nessa primeira etapa, vai ser o quê? Vai ser a massa de água, 200 gramas, vezes o calor latente de fusão, que está dado no enunciado, 80 calorias por grama. Grama corta com grama e 200 vezes 80 dá 16.000 calorias, certo? Então apenas para a gente pegar esses 200 gramas de gelo e transformá-los em água líquida, a gente gastou 16.000 calorias. Só que pensa o seguinte, no total o aquecedor forneceu 20.000 calorias. Isso quer dizer que a gente ainda tem 4.000 calorias para gastar e aquecer essa água aí. Então o que a gente vai usar agora? Agora sim usamos o calor específico, que macete. Como que vai ficar isso? As 4.000 calorias restantes que sobraram aí, que o aquecedor forneceu, vão ser o quê? Vão ser iguais a massa de água, 200 gramas, vezes o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura, certo? Como a gente tem apenas multiplicação e divisão dos dois lados, dá para fazer uma boa brincadeira aqui. Caloria de um lado corta com caloria do outro lado, porque estão multiplicando os números, certo? Grama multiplicando e dividindo a gente corta também. 2 zeros a gente corta de um lado e de outro, é como se a gente dividisse os dois lados da equação por 100. E vai sobrar o quê? Vai sobrar 40 igual a 2 sobre graus Celsius vezes variação de temperatura. Graus Celsius vai passar multiplicando e a gente vai ter 40 graus Celsius igual a 2 variações de temperatura. Em outras palavras, a variação de temperatura foi 20 graus Celsius, beleza? E veja comigo. Se a temperatura inicial era 0 graus Celsius e a variação foi 20, então a temperatura final, que é justamente o que esse item está perguntando, foi de 20 graus Celsius. E essa é a resposta desse item. Item B. Determine o intervalo de tempo ΔT em que o aquecedor ficou ligado. Ok, vamos apelar para o formulário. O formulário diz pra gente que potência é dado por trabalho ou energia, nesse caso, sobre o intervalo de tempo. O trabalho é medido em joules e a energia, que é o que a gente tem nessa questão, também. Veja só, a gente sabe que a potência do aquecedor elétrico, e isso está na primeira linha do enunciado, é de 2.100 watts, certo? E a energia total que foi fornecida por esse aquecedor foi de 84 kJ, ou 84.000 joules. Lembrando que nesse caso aqui não ia dar certo utilizarmos a energia em caloria, dividido pelo intervalo de tempo, que é o que a questão quer saber. Então a gente vai passar o intervalo de tempo multiplicando e ao mesmo tempo a gente vai passar o 2.100 watts dividindo. A gente vai trocar os dois de lugar e vai ficar assim. ΔT é igual a 84.000 joules divididos por 2.100 watts. A gente faz umas simplificações com os zeros e 840 sobre 21 vai dar 40. Então o intervalo de tempo em que o aquecedor ficou ligado foi 40 segundos. E essa é a resposta desse item. Questão 7. Um dado gerador elétrico real fornece uma tensão V entre seus terminais quando percorrido por uma corrente I. O gráfico ao lado apresenta a curva V e I para esse gerador. Item A. Determine a resistência interna R desse gerador. Olhando aqui no formulário, a gente percebe que a tensão do gerador é dado pela energia eletromotriz E menos R vezes I, sendo R a resistência equivalente do circuito como um todo, vezes I, que é a corrente. Então vamos copiar essa fórmula aqui. Veja o seguinte, a gente tem aqui um polo positivo e negativo que tem uma DDP, que eu vou chamar de E, que é a energia eletromotriz do gerador, e a gente tem um resistor dentro do próprio gerador, então isso não pertence ao circuito. Então aquele Rzinho ali, que representa uma resistência, ela é interna do gerador e não faz parte do circuito. E é essa resistência que a gente tem que saber.
que vai acontecer aqui? Olhando no gráfico, a gente pode substituir alguns valores. Veja bem, se a gente pegar aquele primeiro ponto destacado em azul, vamos ter que a tensão V do gerador vai ser 20, enquanto a corrente I vai ser 0. Então aquela parcela ali some. Em outras palavras, a energia eletromotriz do gerador é 20 volts, certo? Agora a gente pode usar o outro ponto nessa equação. Veja aí, no ponto destacado em verde, temos uma tensão V de 0, a energia eletromotriz a gente acabou de achar, 20 volts, menos a resistência interna do gerador R, vezes a corrente que percorre o circuito, 5 amperes. O 20 vai passar subtraindo, então temos menos 20 volts igual a menos 5 ampere vezes resistência. E passando o menos 5 ampere dividindo, temos que a resistência interna do gerador vale menos 20 sobre menos 5, e menos com menos dá mais. 20 sobre 5 dá 4. Então a resistência interna do gerador, que não pertence ao circuito como um todo, vale 4 ohms. Item A, resolvido. Item B. Um resistor de resistência R0 igual a 6 ohms é ligado aos terminais desse gerador, formando um circuito fechado em que o gerador e resistor estão ligados em série. Determine o rendimento do gerador quando funcionando nessa configuração. Muito bem, basicamente temos o seguinte. Temos dois terminais, um positivo e um negativo num determinado circuito, e a DDP entre esses terminais é de 20 volts. Só que a gente tem ali do ladinho, presente no gerador, uma resistência de 4 ohms, que foi o que a gente acabou de calcular. Acontece que no circuito a gente colocou ali 6 ohms, que é uma resistência de 6 ohms, e com isso a gente precisa determinar o rendimento. Rendimento está associado à diferença de potencial que o circuito tem com a diferença de potencial que ele poderia ter. Veja, ele tem 20 volts, só que como a gente vai ter ali um resistor interno ao gerador, parte dessa DDP vai ser perdida. Então é isso que a gente pode calcular agora. Primeiramente, resistência equivalente do circuito. Para que eu vou fazer isso? Para calcular a corrente que vai passar. Veja, eu posso pegar aqueles 4 ohms do resistor do gerador com aqueles 6 ohms do resistor que a gente colocou, certo? E 4 mais 6 dá 10, já que esses dois resistores estão em série. Temos então 10 ohms, e essa é a resistência equivalente do circuito. Usando essa relação aqui, de que a DDP é igual ao produto da resistência pela corrente, a gente descobre a corrente. Veja, eu utilizei ali U, mas tanto faz a letra. 20 volts, que é a tensão entre os terminais, é igual a resistência equivalente, 10 ohms, vezes I, que é a corrente. 10 vezes I dá 20, então I, que é a corrente, vale 2 amperes. Então 2 amperes é exatamente a corrente que passa por todo o circuito. Mas vale lembrar o seguinte, aqueles 4 ohms ali, aquela resistência de 4 ohms, pertence ao gerador, está dentro do gerador e não ao circuito. Então a gente vai ter que calcular qual que é a DDP do circuito, desconsiderando essa resistência aí. Como que vai ficar isso? U, que vai ser a tensão do circuito, vai ser dado por R, que é a resistência, que é apenas 6 ohms, se você analisar bem, já que o gerador tem aquela resistência de 4 ohms que a gente não vai considerar, vezes I, que é a corrente, que a gente acabou de ver, 2 amperes. Então, U, que é a DDP, vai valer 6 vezes 2, que dá 12. 12 volts. Então, o circuito tem uma DDP de 12 volts. Na realidade, ele teria 20, mas como a gente tem um resistor interno ali no gerador, a gente tem apenas 12 volts. Em outras palavras, o rendimento, que se você olhar aqui no formulário, está aqui N, que é o rendimento, é igual a V, que é a DDP do circuito, sobre E, que é a energia eletromotriz que o circuito poderia ter. Então, a gente faz essa divisão. 12, que é a DDP de fato que esse circuito tem, sobre 20, que é a energia eletromotriz. 12 sobre 20 dá 0,6. Então 0,6 é o rendimento desse gerador. E a questão está resolvida. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Qualquer dúvida, comente. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima!